Boa noite. Meus cumprimentos a todas as autoridades que compõem essa mesa, aos professores, servidores, funcionários e familiares, amigos e principalmente aos queridos formandos da turma 70 de nutrição. Que honra estar aqui hoje. Quando aceitei ser oradora da turma, a primeira coisa que pensei foi: como resumir 5 anos em poucos minutos? A verdade é que não existe discurso capaz de contar tudo o que vivemos, porque nossa história não cabe em palavras, ela mora nas lembranças de cada um que está aqui. Mas hoje eu queria tentar fazer uma coisa diferente. Queria escrever uma carta. Uma carta para nós. Uma carta para que daqui a muitos anos, quando a vida nos levar para caminhos diferentes, possamos lembrar exatamente de onde tudo começou. Carta aberta, turma 70. Tudo começou em 2021, quando eu lembro como se fosse ontem. Saiu o resultado do SISU, procurei meu nome, encontrei, sorri, chorei, respirei fundo. E logo depois da alegria de descobrir que eu seria estudante de nutrição da UFRN, veio uma curiosidade enorme. Quem seriam aquelas pessoas que estavam naquela lista comigo? Será que algum dia seriam os meus amigos? Poucos dias depois, recebi uma mensagem no Instagram. Oi, também passei em nutrição na UFRN e vi que você também está lá. Mas mal sabia eu que aquela conversa seria apenas a primeira de tantas amizades que esse curso me daria. Mas nós começamos diferente. Enquanto outras turmas tiveram corredores lotados, abraços, trotes, fotos e de primeiro dia de aula, nós tivemos uma tela. Nossa primeira sala de aula cabia dentro de um computador. Nossa turma nasceu em pequenas janelas no Google Meet. E lembro das professoras tentando convencer alguém a abrir a câmera. Alguns falavam bastante, outros diziam apenas o nome, cada um do seu jeito. Até a cerimônia de jaleco foi diferente. Sonhamos tanto com aquele momento, mas o nosso primeiro jaleco foi vestido em casa. Cada instante, cada um diante de uma tela, sem abraços, sem aplausos, sem fotos em grupo. Na época, parecia que estávamos perdendo alguma coisa. Hoje, percebo que não. Estávamos aprendendo a nossa primeira grande lição. Nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Mas isso nunca significa que elas deixam de ser especiais. Até que chegou o grande dia, nosso primeiro encontro presencial. Aula prática de anatomia, um lanche coletivo e uma roda de apresentações. E finalmente aqueles quadradinhos ganharam um rosto, ganharam voz, ganharam abraço, e ali nasceu de verdade a turma 70. 5 anos depois, olho para trás e penso, meu Deus, como passou rápido. O Denute deixou de ser apenas um departamento, ou como carinhosamente alguns de nós gostamos de chamar, nossa casinha de bonecas, virou casa. Todos nós já dormimos em algum corredor quando esperávamos entre uma aula e outra, já chegamos atrasados, já corremos de uma sala para outra, já passamos mais tempo ali do que na nossa própria casa. No Denute estudamos, brincamos, desabafamos, rimos, choramos e ao longo do tempo os grupos e amizades foram se fortalecendo. Ali crescemos. Vivemos tantas histórias que seria impossível contar todas. Nossa turma também foi caracterizada por um espírito empreendedor, pois conciliar o ensino integral muitas vezes nos exigiu se desdobrar pelos mais diversos meios de se sustentar. Quem nunca comprou um brownie, um brigadeiro, um cookie ou empada doce? Sempre tinha alguém vendendo alguma comida gostosa, sempre tinha alguém comprando. No final das contas, além de colegas, éramos os melhores clientes uns dos outros. Outra característica da nossa turma que foi desenvolvida ao longo dos semestres e que particularmente me motivou muito foi a competição silenciosa das apresentações. Quem faria o melhor slide, quem usaria a melhor paleta de cores, quem combinaria o look, quem apresentaria melhor. Hoje percebo que aquilo nunca foi sobre competição, era sobre dedicação, sobre querer entregar sempre o melhor, assim como fazíamos com cada dieta. Nenhuma podia ser apenas mais uma dieta, porque aprendemos, ainda na graduação, que pessoas diferentes precisam de cuidados diferentes. E talvez essa seja a maior lição que levamos da nutrição. Ao longo desses 5 anos, tivemos professores
até quando nós mesmos não acreditávamos. Agradecemos também aos técnicos, servidores e funcionários do Departamento de Nutrição. Vocês fizeram a nossa caminhada um caminho mais leve. Obrigada pelo cuidado diário, pelo sorriso no corredor, pelo cafezinho e pela ajuda silenciosa que muitas vezes passou despercebida, mas que fez toda a diferença. E hoje eu olho para esse auditório e vejo tantas pessoas que também merecem esse diploma. Pais, mães, avós, irmãos, companheiros, amigos, vocês viveram essa graduação conosco. Foram vocês que ouviram os nossos desabafos depois de uma prova difícil, que experimentaram receitas que nem sempre davam certo, que escutaram apresentações ensaiadas incontáveis vezes e que entenderam as nossas ausências, respeitaram o nosso cansaço e que comemoraram cada aprovação como se fosse de vocês, porque essa conquista nunca foi individual. Só um minuto, gente. Ela pertence a todos que seguraram a nossa mão quando pensamos em desistir. Dizem que a gente só entende o verdadeiro significado de uma profissão quando ela começa a mudar a forma como enxergamos as pessoas que amamos. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. A partir do momento que aprendemos sobre prevenção, alimentação e qualidade de vida, deixamos de olhar para a mesa de casa da mesma forma. Passamos a enxergar a oportunidade de cuidar, de prevenir e de proteger aqueles que sempre cuidaram de nós. Por isso, hoje quero inverter os papéis por um instante. Durante toda a vida foram vocês os nossos cuidadores. A partir de hoje, permitam também que possamos cuidar de vocês. Aceitem os nossos conselhos com o mesmo carinho que vocês sempre acolheram os nossos sonhos. Porque antes de sermos nutricionistas, também somos filhos, netos e irmãos. Movidos pelo amor. E agora, chegamos ao momento pelo qual esperamos durante 5 anos. Antes de olharmos para esse diploma, quero que olhemos uns para os outros. Parabéns! Parabéns pela coragem de começar. Pela força de continuar e pela determinação de não desistir. Cada um de nós conhece as batalhas que enfrentou para estar aqui. Houve dias de medo, de cansaço, de dúvidas e de vontade de desistir. Mas também houve esperança, apoio e perseverança. Hoje, tudo isso nos trouxe a esse instante. Hoje recebemos um diploma. Mas a partir de amanhã receberemos algo muito mais valioso, que é a confiança de pessoas. Pessoas chegaram até nós trazendo muito mais do que exames, sintomas ou diagnósticos. Chegaram carregando medos, inseguranças, frustrações, esperanças e sonhos. Cada uma delas depositará em nossas mãos a expectativa de uma vida mais saudável e de dias melhores. Que jamais nos esqueçamos disso. Que nunca enxergamos um paciente apenas como um IMC, uma glicemia alterada, um percentual de gordura elevado, ou um plano alimentar a ser feito. Porque um paciente não é só um paciente, ele é o amor de alguém. Antes de qualquer diagnóstico, existe uma história. Antes de qualquer conduta, existe um ser humano. Porque protocolos, eles serão atualizados, as evidências científicas continuarão evoluindo. Novas condutas surgirão, mas a empatia e o respeito e a humanidade com que escolhemos cuidar das pessoas, essas jamais podem sair de moda. Ao longo desses anos aprendemos que uma turma não precisa ser igual para ser unida. Nós nunca fomos uma turma que todos estavam juntos o tempo todo. Existiam grupos, afinidades diferentes, jeitos diferentes de pensar e de viver. E isso faz parte da convivência humana. Mas havia algo que sempre me encantou em nós. Nos momentos que realmente importavam, nós sabíamos nos tornar um só. Quando era preciso lutar por um direito, estávamos juntos. Quando alguém conquistava uma vitória, todos comemoravam. Quando um colega precisava de apoio, havia sempre uma mão estendida. E quando precisávamos nos posicionar como estudantes e futuros profissionais, a nossa voz se tornava uma só. Talvez seja
é justamente isso que define uma família. Família não está de mãos dadas o tempo inteiro. Família é escolher caminhar na mesma direção quando o outro mais precisa. É entender que as diferenças existem, mas que elas nunca são maiores que o respeito, o cuidado e o desejo de ver o outro vencer. Hoje, ao olhar para cada rosto dessa turma, tenho a certeza que foi exatamente isso que construímos. Não uma convivência perfeita, mas uma unidade verdadeira. E acredito que essa será uma das maiores lições que levaremos daqui. A de que pessoas diferentes podem caminhar juntas quando compartilham do mesmo propósito. Por fim, meus amigos, obrigada. Obrigada por dividirem comigo 5 anos mais intensos das nossas vidas. Obrigada por cada abraço nos dias difíceis, por cada gargalhada que tornou o caminho mais leve, por cada madrugada de estudos, por cada trabalho em grupo, por cada palavra de incentivo e até pelos desafios, porque foram eles que nos fizeram crescer. Vocês transformaram a simples lista de aprovados em uma história que levaremos para sempre. Foi uma honra caminhar ao lado de cada um de vocês. Hoje tenho orgulho dos profissionais que estamos nos tornando, mas acima de tudo tenho orgulho dos seres humanos que vejo diante de mim. Pessoas competentes, resilientes, generosas e que tenho certeza que farão a diferença na vida de muitos. Que a vida nos leve por caminhos diferentes, mas que nunca apague tudo que construímos juntos. Porque independentemente de onde estivermos, sempre existirá um pedaço dessa turma em cada um de nós. Que Deus continue guiando cada passo dessa nossa caminhada e que, quando a saudade bater, possamos lembrar da nossa casinha de bonecas, do corredor do Belute e de tudo que construímos juntos. Porque hoje não termina apenas uma graduação. Hoje nasce uma geração de nutricionistas que sabe que alimentar vai muito além da comida. É cuidar, acolher, transformar vidas. Parabéns, turma 70. Nós conseguimos. Em nome de todos os concluintes presentes, requeiro ao professor Pedro Guilherme de Araújo Tinoco Cabral, vice-diretor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que seja outorgado o grau a que fazemos jus. A fim de atender ao requerido pela representante da turma concluinte, solicito a professora Juliana Fernandes de São Fernando, coordenadora em exercício do curso de nutrição, a fazer a apresentação dos concluintes. Eu, professora Juliana Fernandes dos Santos Gaveto, vice-coordenadora do curso de nutrição,